Então, foi com muita surpresa que eu recebi hoje a Polícia Federal na minha casa às 6 horas da manhã, com meu filho e minha mãe dormindo em casa, e em que foram apreendidos o meu passaporte, os meus 2 celulares e mais um HD que tem coisas da minha vida aqui do Legislativo, enfim, desses últimos 4 anos e meio de mandato. Um dia após o fim do recesso do Judiciário, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou, entre outras medidas, a apreensão do passaporte, armas e bens acima de R$10.000, cuja origem não seja comprovada legal, da deputada Carla Zambelli. A determinação do ministro foi para que a PF fizesse uma varredura nos endereços de Carla Zambelli, tanto no apartamento funcional em Brasília, quanto no gabinete, como também em sua residência em São Paulo, com a apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares e outros dispositivos eletrônicos, além do que o passaporte da deputada, bem como de quaisquer outros materiais que estivessem relacionados aos fatos investigados, como, por exemplo, os veículos encontrados nos endereços da deputada. Veja, ainda que estes veículos não estivessem ou não estejam registrados em nome da deputada, mas que foram encontrados no seu endereço. E mais, para revistar todos os armários das garagens onde os carros ligados a Carla Zambelli estivessem estacionados. Isso foi uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Determinou também o acesso e análise dos conteúdos, como os dados, arquivos eletrônicos, mensagens eletrônicas e e-mails, armazenados em computadores, servidores, rede, inclusive serviços digitais de armazenamento em nuvens ou em dispositivos eletrônicos de qualquer natureza, por meio de quaisquer serviço utilizado, de bancos de dados como pendrives, DVDs, CDs e discos rígidos. Ou seja, o Xandão mandou fazer uma varredura de fato. Mas não ficou por aí. Além dos instrumentos de comunicação, determinou ainda o ministro Moraes a apreensão de dinheiros e bens, joias, veículos, obra de arte e outros objetos em valores superiores a R$10.000 que a Carla Zambelli, por acaso, não tivesse comprovação ou comprovante em mãos para mostrar a origem lícita daqueles bens. O objetivo da operação é esclarecer a atuação de indivíduos na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e na inserção de documentos e alvarás de solturas falsos no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Esses crimes teriam ocorrido pela ação do hacker Walter Delgatti, a mando de Carla Zambelli. Os investigadores apuram se Delgatti invadiu o site do Conselho Nacional de Justiça e inseriu documentos fraudados do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, incluindo um falso mandato de prisão contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Em depoimento anterior à Polícia Federal, o hacker Delgatti já havia dito que os serviços legais teriam sido feitos por ele por solicitação da deputada Carla Zambelli. A PF confirma que Delgatti recebeu pelo menos R$13.500 de assessores de Carla Zambelli, que seria para pagar esse serviço prestado por ele. De acordo com a Polícia Federal, os crimes aconteceram entre os dias 4 e 6 de janeiro. Veja, às vésperas da tentativa do golpe de 8 de janeiro. Nas datas foram inseridos no sistema do CNJ e dos outros tribunais brasileiros 11 alvarás de solturas de presos e um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a jornalista Carla Bonfim, da Globo News, o hacker Walter Delgatti Neto, preso nesta quarta-feira, dia 2 de agosto de 2023, pela Polícia Federal, havia dito em depoimento anterior que se reuniu com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada para tratar do sistema das urnas eletrônicas. Ele teria sido levado até o Palácio da Alvorada pela deputada Carla Zambelli. Segundo Delgatti, no encontro, Bolsonaro perguntou se ele conseguiria invadir as urnas eletrônicas se estivesse munido do código-fonte dos equipamentos. A reunião entre o hacker e o Bolsonaro teria sido intermediada por Carla Zambelli, que é deputada do PL, do partido de Bolsonaro, pelo estado de São Paulo. Veja, tem duas questões interessantes nessa ação da Polícia Federal. A primeira é que Bolsonaro não só é citado pelo hacker, mas teria lhe perguntado pela possibilidade de invadir as urnas eletrônicas. Sabemos que isso sempre foi o sonho de Bolsonaro para que pudesse justificar o golpe de Estado que foi tramado ao longo de seu mandato, como indicam as investigações da Polícia Federal. Sobretudo com a apreensão de minutas do golpe
de posse de seus ex-assessores ou auxiliares, como o ex-ministro Anderson Torres e seu ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid. Portanto, a situação deve se complicar ainda mais para Bolsonaro. A segunda questão é o fato do ministro Alexandre de Moraes temando prender o passaporte de Carla Zambelli, o que indica, possivelmente, que a Polícia Federal tem dados que Carla Zambelli, possivelmente, tentaria uma fuga do país. Nos próximos dias, nos próximos 15 dias, no máximo, teremos novos fatos sobre a tentativa de golpe de Estado e pela primeira vez, quem sabe, durante as investigações, o nome de Bolsonaro apareça de forma objetiva como envolvido e o grande beneficiado, se o golpe tivesse dado certo. É aguardar 15 dias, no máximo.